nesta manhã de quinta-feira, nós vamos sim continuar aprendendo mais e mais, porque esta nossa vida a gente tem que sempre ficar aprendendo, conhecendo coisas novas, não é bom? É sim. E hoje eu convido você, aluno do quinto ano, a se fazer presente a videoaula, juntamente comigo, eu daqui e vocês de casa, para junto nós fazermos as nossas correções, de fazermos mais atividades, termos mais conteúdos, tá bom? Então você, juntamente comigo agora, tá bom? Você vai pegar o seu livro, do módulo 3, certo? O seu livro do módulo 3, e vamos juntos fazermos a correção das nossas atividades da aula passada. Na aula passada, você lembra qual foi a atividade que eu passei para você? Qual foi o tipo de texto que a gente começou a estudar semana passada? Lembra? Pronto! Texto de divulgação científica. Aqui, ó. Texto de divulgação científica. Qual é o objetivo desse texto? Informar sobre pesquisas e descobertas científicas, tá certo? Diferente de alguns outros textos que a gente leu, alguns narratícias fictícias, né? Como conto. O texto de divulgação científica, ele nos dá informações verídicas, tá certo? Sobre pesquisas e descobertas científicas. A gente até leu um conto que falava sobre a questão da caixa de Pandora, né? Sobre como surgiram os males, né? Que a gente até já conversou, como surgiram esses males, como surgiram algumas doenças, mas aquela narrativa ali, ele não é algo que realmente é comprovado, né? Apenas é um tipo de texto narrativo para dar entendimento de algumas coisas. Já o texto de divulgação científica não, certo? O objetivo dele é informar sobre pesquisas e descobertas científicas. E a gente estudou, né, um texto que tinha como título Por que rimos? Que a gente leu aqui o texto juntos, né? A gente debateu junto, a gente interpretou juntos. E você em casa, eu acredito que você tenha lido novamente, que é para poder fazer o quê? A correção. Tá bom? Então vamos aqui, olha só. Vamos começar a fazer a nossa correção da nossa página 73. 73, tá bom? Vamos aqui, ó. Primeira, qual é a ideia central desse texto? Qual a ideia principal desse texto de divulgação científica que você leu em casa? Apresentar o quê? Informações científicas que justificam por que rima, certo? Então, você lá na primeira questão, você vai escrever, ó. Apresentar, certo? Ó, apresentar informações científicas que justificam por que rimos. Quando ele coloca aqui, ó, ele fala aí da questão da ideia central do texto, né? Quando ele dá, ó, que apresenta informações científicas, eles justificam, certo? Através de estudo por que a gente ri. Por isso que é texto de divulgação científica, tá bom? Segunda, o título do texto é uma pergunta. Por que rimos? Agora é pessoal, essa segunda questão, certo? Em sua opinião, esse título desperta a curiosidade do leitor? Para você, esse título, por que rimos? Ele desperta a curiosidade? Ele faz com que o leitor fique curioso e queira ler o texto? Sim ou não? Né? Por que ele desperta? Por quê? Porque ele desperta até para a gente querer saber qual é a resposta. Porque rir a gente gosta de rir, sorrir, não é? Mas a gente não sabe o porquê. Então, você vai até saber qual é a resposta por que nós rimos. Então, por isso que isso traz a curiosidade do leitor, não é? Porque às vezes quando você estiver, você vai até lembrar, eu li um texto
divulgação científica que a gente ri por causa disso, disso e disso. Tá certo? Mas a resposta aí é pessoal, tá bom? Terceira, a autora inicia o texto com outra pergunta. Você já deu uma risadinha hoje? E apresenta no primeiro parágrafo 3 situações em que sorrimos em nosso cotidiano. Então você vai voltar lá para o texto, tá certo? E você vai ver lá no primeiro parágrafo quais são as 3 situações em que a gente ri no nosso cotidiano. Então volta lá para a página 70. Pronto, na página 70 você vai sublinhar. Olha só, por que é que você ri durante no seu cotidiano? Para cumprimentar alguém, certo? Quando você cumprimenta alguém, essa sua ação de você sorrir já é natural, não é? Porque já dá a ideia de quê? De comunicação, não é? Que você está falando com a pessoa, já pensou você falando oi, oi. Você já imagina que a pessoa não esteja bem, né? Que a pessoa está com raiva, mas quando você cumprimenta alguém, né? Você já dá aquele sorriso. Outra, ao ouvir alguma gracinha, né? Quando você faz alguma gracinha, ou quando você escuta alguma gracinha, algo engraçado, ou quando estamos brincando com um amigo. Então você vai lá na página 70, no primeiro parágrafo, certo? E vai sublinhar. Para cumprimentar alguém, ao fazer ouvir ou alguma gracinha, ou quando estamos brincando com um amigo, certo? Você faz isso daí. Quarta questão. O que são as situações sociais, segundo o texto? No texto aí ele fala de algumas situações sociais. Que situações sociais são essas que ele fala? São os momentos de quê? De felicidade, prazer e brincadeiras. Então você vai e coloca, ó, momentos de felicidade, prazer e brincadeiras. Pronto, certo? Quinta questão. No segundo parágrafo, a autora apresenta exemplos que confirmam a afirmação. O riso não é apenas uma manifestação de alegria, que também suaviza mágoas e agressões. Que exemplos são esses? Que mágoas e agressões são essas? Que o riso, certo? Pode nos ajudar a fazer, né? A não ter esses momentos de agressões, esses momentos de mágoas. O que é que o riso pode nos ajudar? Pode fazer o quê? Acabar com uma briga ou dizer não a alguém e sorrirmos ao pedir desculpas. Então você vai e coloca, certo? Para acabar com a briga, para acabar com uma briga, que mais? Ou dizer não a alguém, ou dizer não a alguém e sorrirmos ao pedir desculpas. E sorrirmos ao pedir desculpas. Pronto. Certo? Então, essa aí é a quinta questão. Vamos para a página 74, a sexta questão. Numere os itens a seguir de 2 a 6, identificando qual parágrafo do desenvolvimento do texto corresponde a cada uma das ideias abaixo, certo? Ou seja, no texto tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Nesse texto aí tem a introdução, como é que se começa, se inicia, o desenvolvimento e a conclusão, que é o final. Então vamos lá. Do 2 ao 6 que ele fala. O riso não é só uma manifestação de alegria. 2. A função de comunicação do riso nos seres humanos. 5. O riso dos animais. 4. A função do riso nos bebês e nas crianças. 3. E o senhor de humor é exclusivo do ser humano. 6. Então a sequência correta
certo? Vamos ver aqui. A sequência correta da sexta questão é 2, 5, 4, 3, 6. Fica esta sequência aí. Entendido? Próxima questão. De acordo com o texto Por que rimos, nós rimos desde bebês. Que situações são citadas no texto para justificar essa afirmação? Lá no texto está dizendo que a gente ri desde bebê. Que parte do texto justifica que realmente a gente ri desde bebê? Essa parte que fala assim, ó: satisfação por estar bem alimentado, não sentir dor, para responder à expressão alegre de nossos pais e ao brincar. Certo? Então você vai e coloca aí, na sétima questão, certo? A gente ri desde bebê, e na parte aí do texto, para justificar, ele diz que a gente ri desde bebê quando? Quando satisfação, né? Quando a criança tem satisfação por estar bem alimentado, por estar bem alimentado. Outra coisa que comprova que o bebê, que a gente ri desde bebê, não sentir dor, não sentir dor, para responder a expressão de alegria, né, de nossos pais e ao brincar. Responder expressões alegres de nossos pais e ao brincar. Pronto. Quando tem essas justificativas aqui, né, eles afirmam que desde bebê, né, a gente já começa a rir quando a gente está saciado, né, quando a gente está brincando com os pais, tá certo? Quando os pais estão alegres. Então eles comprovam através dessas afirmações. Oitavo. Quais são os animais citados no texto que também brincam para se relacionar? Quais são? Macacos, cachorros e ratos. Então você marca esses três: macacos, cachorros e ratos. De acordo com o texto, qual é a função do riso no ser humano? Que mensagem geralmente transmitimos com um sorriso? A função do riso no ser humano qual é? A comunicação, certo? É uma forma de se comunicar. Quando você sorri para alguém, né, você está o quê? Se comunicando. Então, na nona questão você coloca a comunicação. Pronto. A comunicação, certo? Aí ele pergunta: que mensagem geralmente transmitimos com um sorriso? Mensagem de quê? Que queremos brincar, mensagem de amizade, né, de fazer amizade, que estamos felizes. Então você vai e coloca, ó, mensagens de felicidade, amizade. Pronto, certo? Décima. Qual é o tipo de riso exclusivo do ser humano? De acordo com o texto, qual é o tipo de riso assim, que é do ser humano? Qual é? É o quê? Aquele que está relacionado ao quê? Ao senso de humor. Quando a gente, por exemplo, ri de uma piada, ri de algo engraçado. Então, esse daí, de acordo com o texto, ele é o tipo de riso exclusivo do ser humano. Aquele que causa humor, que é algo engraçado. Certo? 75. No final do texto, a autora cita o seguinte ditado popular: rir é o melhor remédio. De acordo com o texto, os cientistas concordam com esse ditado? Sim. Né? De acordo com o texto, sim. Por quê? Porque ele produz o quê? Ele produz sensações de prazer e bem-estar, de felicidade. Então, por isso que eles concordam que rir é o melhor remédio, certo? Porque nos dá a sensação de bem-estar, nos dá a sensação de alegria, nos dá a sensação de prazer, tá bom? 12ª. Quem é a autora desse texto? Silvia Helena Cardoso.
certo? Então, na 12ª questão, você coloca o nome da autora, que é Silvia Helena Cardoso. Silvia Helena Cardoso. Ela é uma pessoa comum ou uma especialista no assunto? Ela é uma especialista. Por que a gente sabe que ela é especialista? Porque ela faz parte do núcleo de informática biomédica da Universidade Estadual de Campinas. Então, ela é uma especialista, certo? A Silvia Helena Cardoso, ela é uma especialista, tá bom? 13ª. Assinale a alternativa correta sobre a linguagem do texto porque rimos. A linguagem é formal, mas apresenta algumas marcas de formalidade, ou a linguagem é completamente informal? Primeiro quadrinho, hein? A linguagem é formal, mas apresenta algumas marcas de informalidade. Então, o primeiro quadrinho aí você marca. 14ª. Onde esse texto de divulgação científica foi publicado? No livro intitulado O Livro dos Porquês. Então, lá na 14ª questão você coloca, ó, essa informação está onde, professora? Quando você for lá no finalzinho do texto, certo? Onde tem, ó, Silvia Helena Cardoso, porque rimos em Silvia Helena Cardoso, O Livro dos Porquês. Certo? Então, você vai e coloca lá. Nos livros, né? No livro intitulado O Livro dos Porquês. O Livro dos Porquês. Pronto. Ok? 15ª questão. Assinalem que outros suportes, um texto de divulgação científica, também pode ser publicado. Onde a gente pode encontrar textos como esse? A gente pode encontrar em livros de poema? Não. A gente pode encontrar em gibis? Não. A gente pode encontrar em dicionário? Também não. A gente pode encontrar em revistas especializadas? Sim. Internet? Sim. Jornais? Sim. Então, você vai marcar jornais, internet e revistas especializadas. Entendido? Fez tudo? Tirou aí um 10? Espero que sim. Você tenha acompanhado a nossa correção, tá bom? E o que é que você vai fazer em casa? Em casa, você vai lá para a nossa página 86, tá certo? Onde a gente vai terminar esse nosso módulo 3, fazendo as nossas mais atividades, que é como se fosse uma fixação, né? Uma atividade de revisão de tudo que a gente viu, né, nesse módulo 3 da nossa aula de português, tá certo? Então, você vai fazer da página 86 até a página 90, tá certo? Página 86 até a página 90, que é todo o conteúdo que a gente já viu durante esse módulo 3, durante alguns meses, certo? Entendido? Pronto, e na próxima aula a gente vai estar aqui todos juntos de novo para podermos fazer a nossa correção. Tá ok? Espero por vocês. Fiquem com Deus.